Olá, vamos falar hoje sobre a análise e o método de reprocessamento generativo. Esses dois são pontes entre o entendimento e a mudança comportamental. Quando a gente faz análise e entende os porquês e ainda assim repete o mesmo comportamento, é normal pensar, ué, mas se eu já entendi tudo, como funciona a minha vida, por que eu sou assim, então por que eu continuo fazendo tudo igual? A verdade é simples. Só entender não resolve. A mente não muda num clique, de repente. O entendimento dos porquês não transforma seu comportamento de um dia para a noite. A análise começa quando você percebe o que acontece na sua trajetória, quando aquilo faz sentido para a sua história e começa a se encaixar dentro da sua vida emocional. Se alguém acredita que entender logo vai mudar tudo, essa pessoa vai se frustrar e muitas vezes até piorar, porque existe um trabalho profundo que acontece entre entender a dinâmica de sua vida e conseguir mudar seu comportamento diante dela. E essa mudança não é imediata, ela faz parte de um processo. Entender é só o começo. Depois disso, você começa a dar um ponto de partida diferente daquele que antes você sempre tomava automaticamente. Exatamente. Você vai começar a entender os porquês e continuar repetindo os mesmos comportamentos algumas vezes, tá? Mas aos poucos, depois da autoanálise, algo dentro de você começa a mudar de maneira sutil e depois de maneira significativa. Então você começa a agir de forma diferente diante das mesmas circunstâncias que antes te levavam ao piloto automático, programado pela sua história de vida. Então você vai se surpreender fazendo diferente, coisas que antes você fazia automaticamente. Vai ser bom, mas também vai ser estranho, porque você vai precisar se reencontrar no novo papel que a vida está te pedindo. Para ter resultado diferente, é preciso um posicionamento diferente. E se é diferente, você logo percebe, isso eu nunca fiz antes. Mas você então começa a gostar disso, você começa a gostar dessa mudança, porque você começa a ver resultados positivos para a sua vida. A análise não é compreender e pronto, ser transformado. Existe uma ponte entre entender e modificar. E essa ponte é construída passo a passo dentro do processo terapêutico. A mudança verdadeira acontece quando sua mente muda, quando seu inconsciente começa a se desconectar do comportamento antigo e adotar uma forma nova de reagir. Os sintomas que você traz para a terapia não são problema central. Não são. Eles são só o barulho. A raiz do problema você descobre quando entende sua história e quando na terapia reprocessa o que estava guardado dentro de você. Esse reprocessamento cria novos caminhos neurais, novas respostas emocionais, novas possibilidades. E isso leva a mudanças reais no seu comportamento. Não existe mágica. O que existe é um processo. Existe esforço. Existe coragem de se conhecer, se olhar, ligar os pontos e permitir que algo novo nasça dentro de você. E então, diante das mesmas situações que antes te feriam, você começa a agir de um jeito que te fortalece e não te destrói. Isso não é bom? E aí você começa a mudar a sua vida, você começa a ver resultados positivos em tudo que você vai fazer e isso começa a se tornar uma coisa tão boa que você começa a investir nisso, isso começa a ficar grande na sua vida. E tudo vai mudar a partir desse momento, quando você ressignificar, quando você reprocessar toda a sua vida, toda a sua história. Se você gostou desse conteúdo, compartilha e vem fazer terapia comigo. Estou aqui para te ajudar. Vamos conversar. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.